Fala pessoal, tudo bem? Bora lá! Hoje uma aula mais light, mais descontraída. Eu quero mostrar para vocês qual que é a função da estequiometria e como a gente pode aplicar os conceitos da estequiometria. E é muito estranho começar uma aula com vocês já trazendo uma imagem um pouco descontextualizada, mas vocês vão entender o porquê dessa imagem, né? Um livro de receita. Eu sempre digo que a estequiometria, que estéquio, estéquio vem de elementos, metria é a medida desses elementos, tá? Então, mostrar para vocês que a estequiometria nada mais é do que uma receita de bolo. Tenham isso na cabeça, isso vai ajudar muito vocês a entenderem os cálculos estequiométricos. Os cálculos em que a gente vê as quantidades envolvidas nos processos. Essa quantidade pode ser medida em número de elementos, ou melhor, número de átomos. Essa quantidade pode ser medida em massa, em gramas, mas normalmente essa quantidade é medida em número de mol. Tudo bem? Mas antes de qualquer coisa, eu quero olhar aqui para vocês, ó. Um bolo delicioso. Tá vendo? Um bolo simples. Eu fui lá, peguei uma receita de bolo. Tá lá. 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de margarina, 3 ovos, 1,5 xícaras de leite e 1 colher bem cheia de fermento em pó. Essa é a receita para formar um bolo. Um bolo bem bonito, como tá aí ao lado, tá? Então, 2 xícaras de açúcar, 3 de farinha, 4 colheres de margarina, 3 ovos, 1,5 xícaras de chá de leite e 1 colher de sopa de fermento. Fiz um bolo. Descobri que vem vários parentes me visitar. Eu tô colocando em torno aí de 20 pessoas. Meu Deus, é muita gente. Um bolo não vai dar. Mas vamos fazer 3 bolos. 3 desses. O que a gente faz? A gente aumenta a quantidade dos ingredientes em 3 vezes. Então, eu vou precisar de 2 xícaras de açúcar. Não, vou precisar de 3 vezes mais. 6 xícaras de açúcar. 9, porque é 3 vezes, né? 9 xícaras de farinha. 12 colheres de margarina. 9 ovos, 4 xícaras e meia de leite e 3 colheres de fermento. Eu aumentei proporcionalmente a quantidade dos ingredientes que eu preciso, porque a gente vai ter a presença de mais pessoas. Perfeito? O que eu quero que vocês observem é o seguinte. Quando a gente faz uma receita, eu dificilmente uso em gramas a massa. É comum ter receitas que usam xícaras. Nesse caso, xícaras de chá. E uma pergunta para vocês. Se a gente pudesse... Ó a pergunta. Se a gente pudesse fazer toda a receita usando como quantidade básica a xícara de chá, seria possível? Seria. Não é tão usual, mas seria. 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de margarina, aproximadamente meia xícara. Tá vendo? Eu estou trazendo tudo para a mesma, entre aspas, unidade. Tudo para a mesma medida. E vocês vão ver que 1 xícara de açúcar tem uma massa, um peso diferente de 1 xícara de farinha, de 1 xícara de margarina, de 1 xícara de ovos. Já pensou? Quebrei ovos, coloquei lá, opa, totalizou 1 xícara, tá? De 1 xícara de leite. Mas detalhe, eu poderia fazer minha receita inteirinha usando como medida a xícara. Não estou falando nada em gramas, tudo bem? Porque cada xícara tem uma massa. Porque cada xícara
é uma substância. Ficou claro? Então, o que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Uma xícara de farinha pesa diferente de uma xícara de grãos de café, né? Então, a gente tem que ver qual que é o recipiente, quanto daquele recipiente e qual é a substância, porque cada substância tem uma massa diferente. Beleza? Qual é a xícara na química? A xícara na química é o mol. Ao invés de eu falar da minha receita agora, da minha receita do bolo, eu vou falar das minhas reações. Onde a medida padrão não é mais xícara de chá. A medida padrão é mol. Beleza? A medida padrão é mol. Perfeito. E eu sempre coloco aqui um pacotinho. Mol, eu já falei em outras aulas, mol é um pacotinho. Um pacotinho que contém uma quantidade muito grande de unidades. Quantas? 6 vezes 10 a 23 partículas. Tá? Então, eu tenho uma quantidade de grãozinhos, de elementos, de moléculas. Elemento não, professor. De átomos. Perfeito. Então, eu tenho uma quantidade de átomos, de moléculas, igual a isso aí. Só que, para agregar tudo isso, a gente chamou de um potinho chamado de mol. Tá, professor, onde eu uso isso? Bora lá, põe um exercício. Olha lá. A combustão completa do metano pode ser representado pela equação CH4 mais O2. É combustão, tem que ter oxigênio da água e CO2. Tudo bem? Metano e oxigênio da água e dióxido de carbono. Calcule o número de mol de CO2 e água produzido na queima completa de 10 mols de metano. Primeira coisa, coloca aí. A gente precisa balancear. Perfeito. Então aqui, ó, eu tenho um de CH4. Um carbono do lado dos reagentes. Eu tenho que ter um carbono do lado dos produtos. Perfeito? Tranquilo. Agora vamos para os hidrogênios. Eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes, tá? Eu preciso ter 4 nos produtos. O que eu faço? Multiplico por 2. Quando eu multiplicar por 2, eu tenho em cada água 2 hidrogênios. Agora eu tenho 4, porque são 2 águas. Tudo bem? Por fim, oxigênios. No lado dos produtos, eu tenho 2 oxigênios na água e mais 2 aqui no CO2. Total, 4. Ué, eu preciso vir aqui e multiplico por 2. Perfeito? Então, o que é isso? Ó? Esse nosso balanceamento, eu vou até deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó. 1 de CH4 mais 2 de O2, formando 2 águas, mais 1 de CO2. O que é isso? Pessoal, o nosso balanceamento é a receita do bolo. Ó, é a minha situação tabelada. Eu tenho uma xícara de metano reagindo com 2 xícaras de oxigênio. E aí eu produzi 2 xícaras de água e 1 xícara de CO2. Professor, xícara é estranho, né? Então a gente usa a unidade correta para química. Eu reagi 1 mol de metano com 2 mols de O2 e eu produzi 2 mols de água e 1 mol de CO2. Perfeito? Essa é a minha receita do bolo. 1
Com 2, produziu 2 e 1, tá? Aí ele veio com uma informação nova, tá? Que eu chamo de situação real. Não é a situação que estava no meu livro de receita. É a situação que aconteceu. Eu abri meu armário, opa, eu tenho 10 mols de metano. Eu tenho 10 vezes a quantidade de metano, certo? Pessoal, quando eu tenho 1 mol de metano, eu produzo 2 de água. Minha quantidade aqui, ó, aumentou 10 vezes. O que eu vou produzir também vai aumentar 10 vezes. Então, eu vou produzir 20 mol de água. Olha lá, meus parentes vão vir, ao invés de ter um bolo, no caso, a gente tem 10 vezes essa receita, 10 vezes o bolo, né? E de CO2 eu vou ter 10 vezes, 10 mol. Pronto, a gente descobriu as quantidades. 20 mol de CO2 e 20 mol de água e 10 mols de CO2. Perfeito? Eu tinha 10 mols de metano, de CH4. Eu só estou aumentando a quantidade desse bolo, dessa receita, 10 vezes. Tudo bem? Vejam, substâncias diferentes podem ter pacotes iguais. Como assim, professor? Ué, eu tinha 10 mols de metano e produzi 10 mols de CO2, não é? 10 xícaras e 10 xícaras. Só que cada substância pesa diferente, entre aspas. Cada substância tem uma massa diferente. E é isso que a gente vai ver no próximo exercício. É a mesma reação. Vamos lembrar lá do balanceamento? Era assim, 1 para 2, 2 e 1. Quando a gente tinha 10 mols do metano, que é o CH4, a gente produziu 20 mol de água e 10 mol de CO2, certo? Eu produzi 10 vezes mais. Só que olha o que ele quer. Calcule a massa. Agora ele não quer mais saber quantas xícaras eu usei. Ele quer saber quantos gramas eu usei desse meu ingrediente. Ou melhor, quantos gramas eu produzi de água e de CO2. E aí você tem que recorrer à tabela periódica. Como que eu vou fazer? Seguinte, pegar água. H2O. Beleza? O hidrogênio, gente, 1 mol de hidrogênio pesa 1 grama. Então a gente põe 1 grama por mol. 1 mol de oxigênio pesa 16 gramas, ou 16 gramas por mol. Só que aqui eu tenho 2 hidrogênios, né? E 1 oxigênio. Ou seja, 1 mol de água pesa 2 vezes 1, 2. Com 16, 18 gramas. Ou, compilando isso, a massa molar da água é igual a 18 gramas a cada mol. Tudo bem? Olha aqui a relação que eu vou colocar para vocês. 1 mol de aguinha equivale a 18 gramas. Na nossa situação real, ele falou que tinha 10 mols de água. Não, professor, não era 10 mols, não. Era 20, ó. Deixa eu só corrigir aqui. Ele fala que formou 20 mol de água. Perfeito, então, ó, 20 mols, ou 20 pacotes de água. 20 pacotes que tinham várias partículas. Lembra aquele valor lá? Esse aqui eu vou descobrir a massa. A massa vai ser 18 vezes 20, tá? 18 vezes 2 dá 36, mas tem um zerinho ali, ó.
360 gramas. Então, 360 gramas de água equivale a 20 mol de água. Tudo bem? E a outra substância? Ó, vou colocar bonitinho aqui, ó. Era o CO2. CO2. Cada oxigênio vale 16 gramas a cada mol. Mas eu tenho 2 oxigênios nessa fórmula, né? E aí, o carbono vale 12 gramas a cada mol. E eu tenho um só. Isso aqui vai dar 32 mais 12, 44 gramas a cada mol. Perfeito? Então, ó, trocando de cor. Se eu tenho 1 mol que equivale a 44 gramas, se eu tiver 10 mols, 10 pacotinhos, 10 xícaras, qual vai ser a massa? Nossa massa é igual a 440 gramas. Então vejam o seguinte, gente. Cada mol, cada xícara tem sua massa diferente. Do CO2, esse pacote aí pesa 44 gramas. Da água, esse pacote aí pesa 18 gramas, certo? E aí a gente só multiplicou pelo número de pacotes. Perfeito? E aí conseguimos transformar o que era xícara, o que era pacote, o que era mol, em gramas, em massa. Quem ajuda a fazer essa conversão sempre é a massa molar. E esses valores aqui que eu usei, você vai coletar na tabela periódica. Tudo bem? Ficou claro? Então, perfeito. Quis mostrar aqui para vocês um pouquinho de como a gente faz a equivalência dessa sua receitinha em número de mol e como você faz a conversão desse número de xícaras, desse número de pacotinhos, desse número de mol em gramas, que é uma unidade que a gente usa mais. Tudo bem? Ficou claro? Esse é um exercício inicial. Grava isso aí, porque é importantíssimo. Beleza? Não bobeia. Curte, dá um like, se liga na química e segue meu canal. Falou, galera. Tchau, tchau.